A chuva caía impiedosa sobre Lisboa, transformando as ruas em rios furiosos, quando Miguel, encharcado até os ossos, tropeçou em uma poça profunda e caiu de joelhos. Ele havia saído correndo de casa após uma discussão feroz com o pai, que o acusara de ser uma vergonha para a família por causa de rumores sobre sua orientação sexual. Mas o que Miguel não esperava era que, no meio daquela tormenta, um estranho alto e de olhos penetrantes o puxasse para dentro de um carro estacionado, salvando-o de ser arrastado pela enxurrada, um ato que mudaria sua vida para sempre. Miguel piscou, confuso, enquanto o homem ao volante acelerava para longe da rua inundada. "Você está bem?" Parecia que ia se afogar ali, disse o estranho com uma voz calma, mas firme, como se resgatar pessoas fosse rotina. Miguel, tremendo de frio e choque, murmurou um obrigado, mas sua mente girava. Quem era esse homem? E por que ele se importava? O carro parou em frente a uma casa antiga no bairro de Alfama, e o estranho, que se apresentou como Tiago, insistiu para que Miguel entrasse e se secasse. "Não posso deixar você aí fora nessa tempestade", disse Tiago, abrindo a porta. Miguel hesitou, mas o rugido do trovão o empurrou para dentro. Lá dentro, a casa era acolhedora, com paredes de azulejos tradicionais e um cheiro de café fresco. Tiago entregou-lhe uma toalha e roupas secas, desaparecendo na cozinha para preparar algo quente. Miguel sentou-se no sofá, sentindo o peso da noite anterior. Ele era um estudante de 22 anos, filho de um conservador empresário português, que esperava que ele seguisse os passos da família, casar com uma boa moça, ter filhos, perpetuar o nome. Mas Miguel carregava um segredo que o corroía por dentro, sua atração por homens, algo que ele mal admitia para si mesmo. A discussão com o pai havia sido sobre um amigo próximo, João, com quem Miguel passara tempo demais, alimentando suspeitas. "Você não vai me envergonhar na sociedade", gritara o pai. Agora, ali, na casa de um desconhecido, Miguel se perguntava se fugir era a solução ou apenas o começo de mais problemas. Tiago voltou com 2 canecas de chá quente. Ele era mais velho, talvez uns 28 anos, com traços marcantes e um ar de confiança que Miguel invejava. "Sou arquiteto", explicou Tiago, sentando-se ao lado dele. "Vi você caindo e não pude ignorar. Lisboa pode ser cruel nessas noites." Eles conversaram por horas, a conversa fluindo naturalmente de trivialidades para confissões profundas. Miguel se abriu sobre a pressão familiar, sem mencionar o segredo, e Tiago compartilhou sua própria história. Crescido em uma família católica rígida no Porto, ele havia lutado contra expectativas semelhantes. "Às vezes, a família nos ama, mas não nos entende", disse Tiago, seus olhos encontrando os de Miguel de uma forma que fez o coração dele acelerar. À medida que a tempestade amainava lá fora, uma tensão crescia dentro da casa. Miguel sentia uma atração inexplicável por Tiago, algo que o aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Ele nunca havia agido sobre seus sentimentos, sempre os reprimindo por medo do julgamento social. Em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Miguel pensou em seu pai, que via a homossexualidade como uma doença moderna, e em sua mãe, que fingia não notar nada para manter a paz. "Eu devo ir", disse Miguel de repente, levantando-se. Mas Tiago tocou seu braço gentilmente. "Fique até amanhecer." "Não é seguro." Miguel cedeu, mas naquela noite, deitado no quarto de hóspedes, ele não conseguiu dormir, atormentado por pensamentos sobre o que aquilo significava. No dia seguinte, Miguel acordou com o sol filtrando pelas janelas. Tiago preparara o café da manhã, e eles trocaram números de telefone. "Se precisar de um amigo, me liga", disse Tiago com um sorriso que Miguel não esqueceria. Ao voltar para casa, Miguel encontrou seu pai esperando, furioso. "Onde você esteve?" "Sua mãe chorou a noite toda." Miguel mentiu, dizendo que ficara com um amigo, mas o pai não acreditou. "Você está escondendo algo, eu sei." A tensão em casa aumentou, e Miguel começou a questionar suas escolhas. Ele ligou para Tiago naquela noite, e o que começou como uma conversa casual evoluiu para encontros regulares. Tiago se tornou seu confidente, alguém que entendia as lutas internas sem julgar. Mas o que Miguel não sabia era que Tiago carregava seu próprio fardo. Ele havia saído do armário anos antes, perdendo o contato com parte da família, e agora trabalhava em projetos que promoviam a inclusão LGBTQ em arquitetura urbana. Encontrar Miguel o fez reviver memórias dolorosas de sua própria juventude confusa.
Ele via em Miguel um reflexo de si mesmo, e uma faísca de atração mútua começou a crescer. Eles passeavam pelos miradores de Lisboa, discutindo arte e vida, mas sempre evitando o elefante na sala. Uma noite, em um café escondido, Tiago perguntou diretamente: "O que você realmente sente, Miguel?" O jovem congelou, o coração batendo forte. Ele queria confessar, mas o medo o paralisava. "Eu não sei", murmurou. Tiago não pressionou, mas aquele momento plantou a semente de um conflito maior. Dias se transformaram em semanas, e a amizade se aprofundou. Miguel começou a ignorar chamadas do pai, preferindo o conforto da companhia de Tiago. Mas a sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e tradições familiares, não facilitava. Rumores começaram a circular na Universidade de Miguel, sobre ele ser visto com aquele arquiteto gay. Seus amigos o questionavam, e ele negava, mas internamente, o pânico crescia. Ele se via dividido entre o desejo de ser autêntico e o terror de perder tudo. Tiago, por sua vez, lutava contra o impulso de se aproximar mais, sabendo que Miguel não estava pronto. "Eu não quero te forçar a nada", disse ele uma vez, mas seus olhos traíam o desejo. Em uma tarde chuvosa, semelhante àquela primeira noite, eles se encontraram no castelo de São Jorge. A vista da cidade era deslumbrante, mas o ar estava carregado. Miguel, impulsionado por uma coragem repentina, confessou: "Eu acho que gosto de você, Tiago. Mais do que como amigo." Tiago sorriu, aliviado, e eles se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido mas elétrico, sob a chuva fina. Foi um momento de liberação, mas também o início de uma cascata de problemas. Miguel voltou para casa velando o segredo para si mesmo, mas seu pai, desconfiado, contratou um detetive particular para segui-lo. A traição familiar estava prestes a explodir. O beijo no castelo marcou um ponto sem retorno para Miguel. Ele se sentia vivo pela primeira vez, mas o peso da culpa o esmagava. Em casa, as discussões com o pai se intensificavam. "Você está mudado, filho." "O que está acontecendo?", perguntava o pai, Sr. António, um homem de 50 anos que construíra uma empresa de importação com base em valores tradicionais. Miguel evitava os olhos dele, murmurando desculpas vagas. Sua mãe, Dona Maria, observava em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Ela suspeitava da verdade, mas preferia ignorar, como muitas mães em famílias portuguesas conservadoras. Tiago e Miguel começaram a se encontrar em segredo, explorando a cidade de forma cautelosa. Eles iam a bares discretos em Barro Alto, onde a comunidade LGBTQ se reunia, mas Miguel sempre olhava por cima do ombro. "E se alguém nos vir?", sussurrava ele. Tiago, mais experiente, tentava acalmá-lo. "Lisboa está mudando, Miguel. Há leis que nos protegem agora." Mas Miguel sabia que leis não mudavam corações. Ele lia notícias sobre discriminação, sobre jovens rejeitados pelas famílias, e se perguntava se valia a pena o risco. Uma noite, após um jantar romântico em um restaurante escondido, eles voltaram para a casa de Tiago. Lá, conversaram sobre o futuro. Tiago sonhava em casar um dia, adotar filhos, viver abertamente. Miguel ouvia, fascinado, mas aterrorizado. "Minha família me deserdaria", confessou. Tiago pegou sua mão. "Então talvez seja a hora de escolher. Viver pela aprovação deles ou pela sua felicidade?" Aquela pergunta ecoou na mente de Miguel por dias. Ele começou a mentir mais, inventando desculpas para ausências, mas o stress o consumia. Ele perdia peso, dormia mal, e seus estudos sofriam. Então veio o confronto. O pai de Miguel o chamou para uma reunião familiar. Sentados na sala de estar, com fotos de antepassados nas paredes, Sr. António jogou fotos na mesa, imagens de Miguel e Tiago se beijando no castelo, tiradas pelo detetive. "O que é isso? Você é homossexual", gritou o pai, o rosto vermelho de raiva. Dona Maria chorou, cobrindo o rosto. Miguel, chocado, negou no início, mas as lágrimas o traíram. "Sim, pai. Eu amo Tiago." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O pai se levantou, tremendo. "Você não é mais meu filho. Saia dessa casa." Miguel implorou, mas foi em vão. Ele pegou algumas roupas e fugiu, indo direto para Tiago.
Tiago acolheu, mas a realidade bateu forte. Miguel estava sem lar, sem apoio financeiro. Ele trabalhava meio período em uma cafeteria, mas não era suficiente. Tiago ajudava, mas Miguel se sentia um fardo. Eu traí minha família por você, disse ele uma noite, em meio a lágrimas. Tiago o abraçou. Não foi traição. Foi honestidade. Mas internamente, Tiago questionava se havia pressionado demais. Ele se lembrava de sua própria saída do armário, quando perdeu o irmão mais velho, que o chamou de pecador. Agora, vendo Miguel sofrer, ele se sentia culpado. A sociedade não ajudava. No trabalho, colegas de Miguel cochichavam, e um cliente o insultou abertamente. Portugal pode ter leis, mas Deus não aprova isso, disse o homem. Miguel engoliu o orgulho, mas o incidente o abalou. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBTQ em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes, jovens expulsos de casa, lutando contra a depressão. Lá, ele encontrou força, mas também raiva contra o sistema. Por que temos que pagar esse preço por amar? Perguntou em uma reunião. Tiago acompanhava, mas tensões surgiam entre eles. Miguel queria confrontar o pai, Tiago aconselhava paciência. Meses passaram, e Miguel se adaptou à nova vida. Ele e Tiago moravam juntos agora, em um apartamento pequeno mas cheio de amor. Mas o passado assombrava. Dona Maria ligava escondido, chorando. Seu pai está arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. Miguel visitava a mãe em segredo, mas o pai recusava vê-lo. Uma vez, ele viu o pai na rua e tentou se aproximar, mas Sr. António virou o rosto. Aquela rejeição cortou fundo. Miguel começou a questionar se o amor valia tanto sofrimento. E se eu tivesse ficado no armário? Pelo menos teria uma família, confidenciou a Tiago. Tiago, por sua vez, enfrentava seus demónios. Seu trabalho em projetos inclusivos o expunha a críticas. Um cliente conservador cancelou um contrato ao descobrir sua orientação. Não quero meu prédio associado a isso, disse o homem. Tiago perdeu renda, e o casal brigou pela primeira vez. Você me arrastou para isso? Acusou Miguel em um momento de fraqueza. Tiago rebateu. Eu te dei uma escolha. Você escolheu. A discussão escalou, e Miguel saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa à noite. Ele pensou em voltar para casa, implorar perdão, mas o orgulho o impediu. No dia seguinte, eles se reconciliaram, mas a rachadura estava lá. Miguel decidiu confrontar o pai sozinho. Ele marcou um encontro em um café neutro. Sentados frente a frente, o ar pesado, Miguel disse: Pai, eu não escolhi ser assim. Mas escolhi ser honesto. Sr. António ouviu, os olhos marejados. Eu te criei para ser forte, não para isso. Mas pela primeira vez, ele não gritou. Eles saíram sem resolução, mas com uma semente de esperança. Miguel voltou para Tiago, mais determinado. Mas o destino tinha mais testes reservados. A reconciliação parcial com o pai deu a Miguel um vislumbre de paz, mas a vida com Tiago se complicava. Eles enfrentavam pressões externas, amigos em comum julgavam, e a família de Tiago, que o aceitara parcialmente, via Miguel como jovem demais e instável. A tia de Tiago, uma devota católica, visitou e disse: Isso é contra a natureza. Pense nas crianças que vocês nunca terão. Tiago defendeu o relacionamento, mas as palavras feriram Miguel, que já lutava com inseguranças. Ele se perguntava se era forte o suficiente para essa vida. No trabalho, Miguel foi promovido, mas um colega homofóbico espalhou rumores, levando a um ambiente tóxico. Ele considerou denunciar, mas temia retaliação. Em Portugal, as coisas melhoraram, mas não para todos, desabafou com Tiago. Eles participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, sentindo a energia da comunidade, mas Miguel viu contra-manifestantes com cartazes de ódio. Isso me lembra porque me escondi por tanto tempo, confessou. Tiago incentivou: Estamos lutando por um futuro melhor. Mas internamente, Tiago duvidava. Ele havia perdido um amor anterior por pressões semelhantes, e temia repetir o erro. Uma crise familiar abalou tudo. O pai de Miguel sofreu um infarto, e Dona Maria ligou chorando. Miguel correu para o hospital, onde encontrou o pai fraco na cama. Filho. Eu errei, murmurou Sr. António. Miguel chorou,
segurando sua mão. Mas quando Tiago apareceu para apoiar, o pai franziu a testa. Ele não é bem-vindo aqui. Miguel teve que escolher, ficar com o pai ou defender Tiago. Ele pediu a Tiago que esperasse fora, uma decisão que machucou ambos. Eu entendo, mas dói, disse Tiago depois. Miguel se sentiu traidor, dividido entre amor romântico e filial. A recuperação do pai trouxe mais dilemas. Sr. António, enfraquecido, pediu que Miguel voltasse para casa, mas sozinho. Deixe essa fase para trás, implorou. Dona Maria mediava, sugerindo terapia familiar. Miguel concordou, mas nas sessões, o terapeuta explorou os preconceitos do pai, enraizados na educação católica e na sociedade portuguesa dos anos 70. Eu temo pelo seu futuro, filho. A sociedade não perdoa, disse o pai. Miguel rebateu, a sociedade está mudando. É você quem precisa perdoar. As sessões foram tensas, com lágrimas e acusações. Tiago apoiava de longe, mas se sentia excluído. Miguel começou a questionar o relacionamento. E se meu pai estiver certo? E se isso for uma fase? Tiago, magoado, argumentou, você sabe que não é. Não deixe o medo vencer. Mas a dúvida cresceu. Uma noite, após uma briga, Miguel foi para um bar sozinho e encontrou João, seu antigo amigo. João, heterossexual, ouviu suas confissões e ofereceu conforto. Talvez você precise de tempo, disse. Miguel voltou para casa tarde, e Tiago confrontou, onde você esteve? A desconfiança surgiu, plantando sementes de ciúme. O clímax veio em uma festa familiar. Miguel convidou Tiago, contra o conselho do pai. No evento, parentes cochichavam, e um tio bêbado insultou Tiago, vocês estão destruindo a família tradicional. Tiago rebateu calmamente, mas Miguel explodiu, defendendo-o. O pai interveio, expulsando Tiago. Miguel saiu com ele, gritando, se ele vai, eu vou. Foi uma declaração de lealdade, mas o custo foi alto, ele perdeu o contato com vários parentes. Em casa, eles se abraçaram, mas Miguel chorou, porque tem que ser tão difícil. Tiago respondeu, porque o amor verdadeiro exige sacrifícios. Mas o sacrifício seguinte foi inesperado. Tiago recebeu uma oferta de emprego em Berlim, uma oportunidade de carreira irrecusável. É para um projeto de inclusão urbana. Eu poderia fazer a diferença, explicou. Miguel se sentiu traído, e eu? Você vai me deixar aqui? Tiago propôs que ele fosse junto, mas Miguel hesitou, preso à família em recuperação. Eu não posso abandonar tudo agora. A discussão escalou, com acusações de egoísmo. Tiago partiu para uma viagem de negócios, deixando Miguel sozinho para refletir. Durante a ausência, Miguel visitou o pai diariamente. Sr. António Murcia, compartilhando histórias da juventude. Eu também tive segredos, filho. Mas os enterrei pelo bem da família. Miguel viu paralelos, mas rejeitou, enterrar não é viver. Ele ligava para Tiago todas as noites, mas a distância física ampliava a emocional. Quando Tiago voltou, eles conversaram longamente. Eu aceito o emprego, mas só se você vier, disse Tiago. Miguel, dividido, pediu tempo. A decisão pesava, representando o maior dilema moral de sua vida. A oferta de emprego de Tiago forçou Miguel a confrontar suas prioridades. Ele passava noites insones, pesando o amor contra a família. Se eu for, perco meu pai para sempre, pensava. Se fico, perco Tiago. Ele consultou um amigo do grupo de apoio, que disse, às vezes, escolher a si mesmo é o maior ato de coragem. Mas Miguel se sentia egoísta. Em uma sessão de terapia familiar, ele confessou o dilema. O pai reagiu mal, veja. Essa vida só traz instabilidade. Dona Maria, pela primeira vez, defendeu, deixo decidir, António. Foi um pequeno progresso, mas insuficiente. Tiago, impaciente, pressionava, Berlim poderia ser nosso novo começo, longe dos julgamentos. Ele pintava um quadro idílico, uma cidade aberta, oportunidades para ambos. Miguel se imaginava lá, livre, mas o medo ancorava. Ele começou a pesquisar sobre a vida LGBTQ na Alemanha, lendo histórias de sucesso,
mas também de saudades da pátria. Portugal era sua raiz, com suas festas de Santo António e fados melancólicos. Eu sou português até o osso, disse a Tiago. A tensão culminou em uma briga feia, onde Tiago acusou: você ainda tem vergonha de nós. Miguel negou, mas no fundo, sabia que era verdade. Uma traição inesperada veio de João. O antigo amigo, invejoso do relacionamento, espalhou rumores na universidade, alegando que Miguel usava Tiago por dinheiro. Os boatos chegaram aos ouvidos do pai, que os usou como munição. Veja o que isso atrai. Miguel confrontou João, que admitiu: eu só queria te proteger de uma vida errada. Foi uma punhalada nas costas, destacando como até amigos podiam trair por preconceito. Miguel cortou laços com João, mas o dano estava feito, sua reputação abalada. Tiago, solidário, sugeriu uma viagem curta para Sintra, para clarear as mentes. Lá, nos Palácios Encantados, eles reconectaram. Lembra da nossa primeira noite? Perguntou Tiago. Miguel sorriu: a tempestade que nos uniu. Eles fizeram amor pela primeira vez, não explícito, mas emocional, um ato de vulnerabilidade. Mas no retorno, a realidade bateu. O pai de Miguel piorou de saúde, e ele passou dias no hospital. Tiago se sentiu negligenciado: eu te apoio, mas preciso de você também. Miguel explodiu: meu pai pode morrer. A culpa o consumia. Em um momento de fraqueza, Miguel considerou terminar. Ele escreveu uma carta para Tiago, mas não enviou. Em vez disso, procurou conselho na igreja, apesar de sua fé abalada. O padre ouviu: o amor não é pecado, mas as escolhas têm consequências. Aquilo o confundiu mais. Volta para casa, ele encontrou Tiago embalando malas. Se você não vem, eu vou sozinho, disse Tiago, lágrimas nos olhos. Miguel implorou: não me abandone. Eles passaram a noite discutindo, expondo feridas profundas. Tiago revelou seu medo de rejeição, enraizado na perda familiar passada. Miguel admitiu sua covardia. No dia seguinte, Miguel tomou uma decisão impulsiva: ele iria com Tiago. Mas antes, confrontou o pai. Eu te amo, pai, mas preciso viver minha vida. Senhor Antônio, enfraquecido, chorou: vá, mas saiba que a porta está aberta. Foi uma despedida amarga, com Dona Maria abençoando. Miguel e Tiago partiram para Berlim, cheios de esperança, mas o avião decolou com Miguel olhando para trás, questionando se era o certo. Em Berlim, a adaptação foi dura. A cidade era vibrante, com a comunidade LGBTQ florescendo, mas Miguel sentia saudades. Ele arrumou um emprego em uma galeria de arte, enquanto Tiago brilhava no novo projeto. Mas a distância da família pesava. Ligava para a mãe semanalmente, ouvindo atualizações sobre o pai, que melhorava mas permanecia distante. Ele sente sua falta, dizia ela. Miguel se sentia culpado, como se tivesse abandonado tudo. Tensões surgiram novamente. Tiago se integrava facilmente, fazendo amigos, enquanto Miguel lutava com o idioma e a cultura. Você parece arrependido, observou Tiago. Miguel admitiu: às vezes, sim. Uma discussão sobre o futuro, casamento, a adoção, expôs diferenças. Tiago queria avançar, Miguel hesitava: e se minha família nunca aceitar? Tiago rebateu: então construímos a nossa. Mas Miguel sonhava com reconciliação. Uma visita surpresa da mãe mudou tudo. Dona Maria voou para Berlim, trazendo notícias: o pai queria vê-lo. Ele está mudando, filho. Miguel chorou de alívio. Tiago, generoso, incentivou a viagem de volta. Vá, resolva isso. Miguel retornou a Lisboa sozinho, deixando Tiago para trás, uma escolha que testaria seu amor. De volta a Lisboa, Miguel encontrou o pai mudado. O infarto o havia humilhado, e ele admitiu: eu temi perder você para sempre. Eles conversaram por horas, o pai compartilhando arrependimentos. Eu fui criado assim, mas vejo agora que o amor não tem gênero. Foi um momento de cura, mas não completo, o pai ainda lutava com aceitação plena. Miguel contou sobre a vida em Berlim, omitindo tensões. Dona Maria sorria, aliviada. Mas Miguel sentia falta de Tiago, ligando diariamente. Volte logo, dizia Tiago, a voz saudosa.
Durante a estadia, Miguel reencontrou velhos amigos, exceto João, que ele ignorava. Em um evento LGBTQ, ele falou sobre sua jornada, inspirando outros. Mas rumores sobre sua fuga circulavam, e um jornal local publicou uma história anônima sobre o filho pródigo gay. O pai leu e confrontou: "Isso é o que você quer?" Exposição. Miguel defendeu: "É minha verdade." O confronto fortaleceu sua resolução. Mas uma ligação de Tiago abalou: "Estou pensando em nós. A distância é dura." Miguel sentiu pânico. Ele acelerou a volta, mas antes, pediu ao pai uma bênção para seu relacionamento. Sr. António hesitou, mas concordou: "Traga-o da próxima vez." Miguel voou de volta para Berlim, animado. Mas encontrou Tiago distante, trabalhando demais. "Eu me sinto sozinho aqui também", confessou Tiago. Eles discutiram sobre equilíbrio, e Miguel propôs: "Vamos visitar Portugal juntos." Tiago aceitou, mas com reservas. A viagem de volta foi tensa. Em Lisboa, eles se hospedaram em um hotel, e Miguel apresentou Tiago ao pai. O encontro foi awkward, apertos de mão frios, conversas superficiais. Sr. António perguntou sobre planos futuros, e Tiago respondeu honestamente: "Queremos casar um dia." O pai empalideceu, mas não explodiu. Dona Maria aliviou o ar com jantar. Mas mais tarde, o pai confidenciou a Miguel: "Eu tento, mas é difícil." Miguel entendeu, mas insistiu: "Dê tempo." Durante a visita, uma crise social surgiu. Um grupo conservador protestou contra um evento LGBTQ que Tiago ajudava a organizar remotamente. Ameaças online chegaram, e Tiago se preocupou com segurança. "Isso me lembra porque saí de Portugal", disse. Miguel o apoiou, mas internamente, questionava se Berlim era o lugar certo. Eles voltaram para a Alemanha, mas o incidente plantou dúvida. Meses depois, Tiago recebeu uma promoção, mas que exigia viagens constantes. Miguel se sentiu abandonado novamente. "Você prioriza o trabalho sobre nós", acusou. Tiago rebateu: "É para nosso futuro." A briga escalou, e em um momento de raiva, Miguel disse: "Talvez devêssemos terminar." Tiago, chocado, concordou: "Se é o que você quer." Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para Lisboa. Lá, ele ficou com a mãe, refletindo. O pai, agora mais compreensivo, aconselhou: "O amor exige compromisso, não sacrifício total." Miguel percebeu seus erros, havia usado Tiago como escudo contra seus medos. Ele ligou para Tiago, implorando reconciliação. "Eu errei. Vamos tentar de novo." Tiago, magoado, hesitou: "Preciso de tempo." Miguel esperou, atormentado pela possibilidade de perda permanente. O tempo de separação foi agonizante para Miguel. Ele trabalhava em Lisboa, reconectando com a família, mas o vazio sem Tiago o consumia. Ele frequentava terapia sozinho, explorando conflitos internos, o medo de rejeição social, a culpa por desafiar tradições. "Eu paguei um preço alto pela autenticidade", confessou ao terapeuta. Mas também reconhecia o crescimento: ele era mais forte, mais autêntico. O pai, vendo seu sofrimento, finalmente estendeu um ramo de oliveira: "Convide Tiago para o Natal. Vamos tentar." Foi um gesto milagre. Miguel escreveu cartas para Tiago, expressando arrependimentos e amor. "Você me salvou daquela tempestade, e de mim mesmo." Tiago respondeu eventualmente, marcando um encontro em Lisboa. Eles se viram no mesmo castelo onde se beijaram pela primeira vez. "Eu te amo, mas precisamos de equilíbrio", disse Tiago. Miguel concordou: "Vamos construir uma vida que honramos os mundos." Eles se reconciliaram, decidindo morar em Lisboa, com Tiago aceitando um cargo remoto. A transição foi desafiadora. Tiago enfrentou preconceitos no trabalho português, mas o apoio da comunidade ajudou. A família de Miguel os aceitou gradualmente, o pai até compareceu a um jantar, conversando com Tiago sobre arquitetura. Dona Maria se tornou aliada, defendendo-os em círculos sociais. Mas nem tudo era perfeito. Ocasionalmente, comentários homofóbicos surgiam, e eles lutavam contra eles juntos. Miguel se envolveu em ativismo, falando sobre suas experiências para ajudar outros. Anos passaram, e eles casaram em uma cerimônia simples, com a família presente.
O pai, emocionado, deu um brinde. Eu aprendi que o amor vence o preconceito. Foi um triunfo, mas Miguel refletia sobre o custo, amizades perdidas, feridas emocionais, escolhas questionáveis. Tiago e ele adotaram uma criança, enfrentando burocracia, mas perseverando. A vida deles se tornou um testemunho de resiliência. No final, Miguel olhava para trás e se perguntava: foi certo priorizar o amor sobre a família inicialmente, ou o equilíbrio era a chave o tempo todo? A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar, e ele esperava que sua história inspirasse mudança. Mas uma pergunta permanecia: em um mundo cheio de preconceitos, é justo exigir que indivíduos paguem o preço da autenticidade, ou a sociedade deve mudar primeiro?